Para nós irmos para um momento de palavra rápido, abra a tua Bíblia em Marcos capítulo 12, verso 41 ao 44. Marcos capítulo 12, verso 41 ao 44, um texto bem curioso, conhecido por muitos. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro na caixa de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus disse a eles: em verdade lhes digo, que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Amém? Eu não sei quantos de vocês lembram, mas alguns meses já, ou talvez 2 ou 3 meses atrás, eu compartilhei na ceia uma necessidade que nós temos de expansão da igreja, e a necessidade é de uma galeria, de um mezanino, um projeto de expansão do templo, para que a gente consiga receber os novos irmãos e irmãs que estão chegando, especialmente os eventos festivos da igreja, onde a acomodação já está esgotada. Então é tempo de expandirmos, como diz a palavra do Senhor, não impedir o crescimento, mas os expandirmos para a direita, para a esquerda, alargar o lugar das nossas tendas. Então, nesses 15 anos de experiência ministerial, nós já entendemos que todas as vezes que nós preparamos um ambiente novo, expandido, Deus acrescenta o povo. Sempre foi assim. Nós sempre colocamos as cadeiras antes dos membros. Nós sempre percebemos, desde do primeiro culto na oficina do pastor Fabiano, quando nós ganhamos 40 cadeiras emprestadas, e a igreja, naquele primeiro culto, vieram 40 pessoas assistirem. No segundo culto, nós acrescentamos mais 40 cadeiras, e vieram 80 pessoas. No terceiro culto, nós acrescentamos mais 40 cadeiras, vieram 120 pessoas. Incrivelmente, o número de cadeiras que nós colocamos foi o número de pessoas que vieram. Quando nós nos mudamos para o primeiro prédio, onde de fato nós começamos a igreja, eu me lembro que a minha avó nos deu uma oferta para a igreja de 120 cadeiras, eu acho, e aí nós tínhamos agora 240 cadeiras, o primeiro culto. E assim nós fomos fazendo expansão no segundo prédio, onde nós nos mudamos. Eu lembro que a gente comprou, ficamos em torno ali de 480 ou 500 cadeiras no primeiro culto vieram. A igreja triplicou o tamanho no primeiro culto, ou seja, sempre entendendo o timing, aonde o Senhor dava a direção: expandam e eu vou enviar o povo. E a gente está mais uma vez neste momento da história da igreja. Então há necessidade, e obviamente que a construção de um mezanino como este demanda de muitos recursos. Nós estamos falando de algo na ordem de 550 a 600 mil reais, a construção completa desta galeria, que a gente pretende fazer não só para acomodar os novos, mas vamos acabar fazendo estruturas também de salas que a gente precisa lá no fundo. Enfim, já pensando na infraestrutura para os cursos, para a igreja como um todo. Eu contei esse testemunho. Eu me lembro que algumas pessoas, especialmente um irmão, me chamou logo depois da fala, porque eu contei para a igreja que a gente precisa fazer isto, mas contei que a gente não tem o recurso para fazer isso, é um sonho que nós temos. Então vamos orar para que o Senhor abençoe a igreja abençoe o ministério, e a gente possa de fato fazer. E eu me lembro que naquele culto, um irmão chegou para mim e disse assim: pastor, eu estou querendo fazer um negócio, me propondo a um negócio que não tem muita probabilidade humana, natural de acontecer, mas quando você falou isso, o meu coração se encheu de fé, e eu fiz um voto com Deus, que se o Senhor me abençoar, eu consigo pagar pelo menos metade no primeiro negócio. Se o Senhor me der os 2 negócios, eu vou pagar tudo. Eu quero fazer isso. E aí passou o tempo. Na sexta-feira agora, nós estávamos lá nos Estados Unidos, ele me ligou dizendo: olha, eu consegui fechar o primeiro negócio.
E a minha oferta para a construção do mezanino, eu vou depositar na segunda ou terça-feira, que é hoje ou amanhã, e eu vou depositar R$220 mil. Glória a Deus por isso. Como é modular, com esse recurso de R$220 mil, a partir da contribuição de outros irmãos, por exemplo, quem vai construir a estrutura toda é o Boca, que é aqui da igreja, que tem uma indústria, né, eu esqueço sempre o nome, metalúrgica, e ele vai fazer, e como é modular com esse valor, provavelmente a gente consegue já fazer a parte de trás inteira. Então nós vamos já nos próximos dias começar a construção da parte de trás, já vai dar algumas centenas de pessoas e uma estrutura, e aí conforme nós vamos conseguindo mais recursos, nós vamos fazendo as laterais, e eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar, seja eles, sejam outros, porque um vai encorajando o outro, e o propósito de Deus vai se cumprir. Por que eu estou contando isto para você? Porque a palavra que eu vou compartilhar com você agora, é uma palavra para discípulos íntimos, é para quem é de perto. O texto diz que Jesus, observando as pessoas contribuindo nas caixas de oferta do templo onde ele estava naquele momento, na sinagoga, ao perceber as pessoas ofertando, os ricos colocando grandes quantias, e ver aquela viúva pobre colocar as 2 pequeninas moedas, a Bíblia diz que a primeira coisa que Jesus faz é chamar para perto os seus discípulos. Tinha uma galera naquela igreja, mas ele chamou para perto os seus, aqueles que ele tinha intimidade. Tem uma piadinha, não sei se é verdade ou não, aqueles contos de igreja de antigamente, que uma vez dentro da igreja tinha um irmão que o apelido dele era Que Brilha, e aí naquela profecia dentro da igreja, de repente alguém se levantou e disse assim: assim te diz o Senhor, meu filho que brilha, e assim eu falo contigo porque tenho intimidade. Então tem gente que o Senhor chama com a intimidade que ele tem para falar, e Jesus aqui chamou os discípulos para falar o que ele falou, só porque ele tinha intimidade com aqueles discípulos, era gente de perto. A segunda-feira é um dia de intimidade, de relacionamento mais profundo, de conversas mais íntimas do Senhor. Se você pegar as estatísticas do Brasil, econômicas, 80% da população brasileira ganha até R$3.500 por mês. 80% da população brasileira ganha até R$3.500 por mês. Santa Catarina está entre os 5 estados em que a média salarial é um pouco mais alta. Primeiro é Distrito Federal, depois é São Paulo, depois é Rio de Janeiro, e Santa Catarina é o 4º lugar, e esse um pouco mais alto é na casa de R$3.900, a média salarial. Da maioria dos catarinenses, dos brasileiros, 15%, de 10 a 15% apenas da população brasileira ganha até R$5.000 por mês. O custo de vida médio no Brasil está na ordem de R$4.900 por mês. Esse é o custo de vida médio, para você ter uma vida segundo os parâmetros nacionais de sustentabilidade mesmo, de você comer, beber, se vestir, ter um lugar digno para morar. Você precisa ganhar em torno ali de R$4.900. Então a maior parte das pessoas no Brasil, pelo menos 80% do povo brasileiro, vive abaixo da média necessária para poder subsistir com dignidade. Aí tem que dar os seus pulos, e o brasileiro é bom nisso. Apenas 15% então ganham ali na faixa de R$5.000. 5% apenas da população brasileira, 5% apenas vão estar na casa acima dos R$5.500. E apenas 1% da população brasileira, 1%, Brasil inteiro, 1% ganha mais do que R$20.000 por mês. Eu não sei onde é que você está, mas se você está para cima de R$3.900 por mês, você já é 15% da população brasileira, você já pode se considerar rico. Dentro da realidade brasileira, dentro das condições, se você ganha mais de 5.500, mais sei lá, chega a R$10.000, você pode se considerar alguém rico, porque isso é raro.
E o que eu quero dizer com isto? Quando você vai para a Bíblia Sagrada e você vê a palavra trazendo a responsabilidade das ofertas e dos dízimos, você vai ver que a primeira vez que a palavra dízimo aparece na Bíblia é Gênesis capítulo 14, e quem faz o dízimo é Abraão. Ele dá o dízimo para Melquisedeque dos despojos da sua batalha. Abraão era muito rico. Abraão ganhou aquela batalha com 318 homens criados na sua casa, gente que comia e bebia dos recursos de Abraão. Ele treinou 318 homens, ele fez um exército próprio, ele já era muito rico antes da batalha com Melquisedeque. E quando ele vence, então ele fica ainda mais rico, porque ele traz a riqueza de 4 reis. Quando você vai para Jacó, para Isaac, quando você vai para Boaz, quando você vai para o Novo Testamento, em Atos capítulo 4, a Bíblia diz que não haviam necessitados entre eles. A igreja que nasce em Atos capítulo 2, que é lá no Novo Testamento, que é o início, o embrião do que nós vivemos hoje, andamos debaixo desta lei de Cristo. Esta igreja em Atos 2, que é modelo para nós, a Bíblia diz que não havia necessitados entre eles, porque os que tinham casas, bens, recursos, vendiam e distribuíam, colocando aos pés dos apóstolos, que procuravam os necessitados e distribuíam conforme a necessidade de cada um. E aí a Bíblia vai dizer assim: havia um homem, por exemplo, como José, um levita de Chipre, um homem de Chipre que vendeu uma das suas terras e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos, e os apóstolos o chamaram de Barnabé, que significa encorajador. O que todas essas pessoas têm em comum? Todas elas eram ricas, todas elas eram providas de riquezas, e a riqueza não é a riqueza segundo o padrão do mundo, no sentido de que o padrão de riqueza é Elon Musk, são os milionários, os bilionários. Não. Prosperidade e riqueza, segundo a Bíblia Sagrada, é você ter mais do que você precisa na necessidade, é você ter o suficiente para transbordar, é você ter o suficiente para suprir as tuas necessidades e ter além das tuas necessidades para poder abençoar. Por isso que Deus disse a Abraão: tu serás uma bênção, eu te abençoarei, mas tu também serás um abençoador, porque eu vou te dar de tal forma que você vai suprir a tua necessidade e vai aplacar outras necessidades, porque você terá mais do que precisa para viver. Por isso que Jesus chegou e olhou para os seus discípulos e disse assim: vocês viram os ricos colocando grandes quantidades? Porque a Bíblia diz que os caras colocavam grandes quantidades, não era pequena a oferta, era grande a oferta, era grande. Mas Jesus ainda disse assim: a viúva pobre deu mais do que todos eles. E o texto vai dizer por que Jesus diz isso: porque os ricos, apesar de darem grandes quantidades, davam daquilo que lhes sobrava. E aqui eu confesso para você, por muito tempo eu li esse texto de forma errada. Eu entendi esse texto de forma equivocada, pejorativa, no sentido, eles davam do que sobrava porque eles podiam fazer mais do que eles faziam. Eles davam do que sobrava porque, apesar de ser grande a quantidade, era com avareza. Não é isso que Jesus quis dizer. Eles davam do que sobrava porque, de fato, eles davam além do que eles necessitavam. Deus já havia dado a eles uma provisão, uma riqueza, uma condição, uma capacidade, os recursos. Eles pegaram seus recursos, eles viviam com seus recursos, eles avançavam com o que tinham, mas do que lhes sobrava, não porque era resto, mas porque era além da necessidade que eles tinham, eles ofertavam, e grandes eram as quantidades. Mas aí vem Jesus e diz assim: aquela viúva pobre, da sua pobreza deu tudo o que precisava para viver. O que eu estou querendo dizer com essa palavra? A responsabilidade
da manutenção do reino de Deus é dos ricos e não dos pobres. É uma irresponsabilidade, uma falta de vergonha na nossa cara quando nós vemos gente pobre tendo que sustentar o reino de Deus, porque nós que somos ricos, e eu me incluo nesses, abrimos mão da nossa responsabilidade. Não é que Deus não recebe, Deus recebe, como a Bíblia diz, ele recebeu a oferta daquela viúva, mas aquela viúva deveria estar sendo abençoada, deveria estar sendo provida e não provedora, porque a responsabilidade da manutenção do reino de Deus é daqueles que o Senhor deu além do que precisam para viver. E talvez por falta de gestão administrativa, por um amor ao mundo, por uma consciência muitas vezes deturpada, muitas vezes a gente se deixa ser engodado pelo sistema do mundo, a gente acaba dizendo para Deus, eu preciso de mais para poder ajudar, mas na verdade a gente está sendo um mau administrador daquilo que o Senhor nos deu, porque da nossa necessidade já está suprida. Por exemplo, se você pegar uma pessoa que ganha R$2.000 por mês, R$200 de dízimo vai fazer falta para ela. E eu vou dizer para você, pastor Josué está aqui, a gente recebe muitos dízimos de R$200 e R$300, e a gente percebe que a gente pobre, gente necessitada, mas fiel, dedicada ao Senhor. A minha oração é que o Senhor os prospere abundantemente, porque a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado em nome de Jesus. Mas eu vou dizer para você, a responsabilidade não é deles, porque R$200 para quem ganha 2.000 é muita coisa. Agora R$2.000 para quem ganha 20.000 não faz diferença, é do que lhe sobra. Para quem ganha 10.000, dar R$1.000 de dízimo não vai fazer tanta falta. Faz porque a gente faz mais conta do que a gente não. Se ganha 20 vai gastar 25, se ganha 50 vai gastar 60, e a gente vive desse jeito. Mas a gente nunca pode dizer para o Senhor que o Senhor não está nos abençoando, porque Ele está dando além da necessidade que temos, e Ele espera que nós tenhamos um coração que abençoe. A responsabilidade é nossa. Nós estávamos lá nos Estados Unidos agora, e eu abri uma caixinha de perguntas, e uma pessoa disse assim: por que tu não, em vez de ir para os Estados Unidos, gastar dinheiro com essa bobagem, não investe em ação social? E aí minha resposta foi: olha, eu já projetei e idealizei e fiscalizo vários projetos sociais que nós temos, e esse mês o dinheiro que eu já investi da minha renda pessoal pagaria passagem para vir para os Estados Unidos. Mas essa viagem especificamente eu não estou gastando R$1, eu ganhei de presente no meu aniversário. E se eu quisesse ir, eu não teria condições de ir agora, não porque eu não tenho dinheiro, mas é porque eu entendi que eu preciso abençoar o reino de Deus. O buscar em primeiro lugar o reino de Deus é só justiça, e as demais coisas são acrescentadas. Eu vou dizer para você, provavelmente foi por isso que Deus tocou no coração do Maicon, do Eliandro, para me abençoarem com essa viagem, porque Deus sabe que no meu coração eu tinha um sonho de ir para os Estados Unidos, ir numa Copa do Mundo. Eu gosto de esporte, eu queria um dia, e eu ganhei isso de presente, e eu sei que é a resposta de fidelidade do Senhor, porque quando a gente cuida de gente, Deus cuida da gente. Agora, ai de mim se eu não fizer. Eu tenho uma responsabilidade, porque Deus me fez um homem rico. Eu posso me considerar, na nação brasileira, uma pessoa rica. A minha mulher tem uma loja abençoadíssima.
Eu, como pastor, sou muito bem honrado dentro dessa casa. Ai de mim não fazer parte. Eu tenho essa responsabilidade. Eu gostaria que todos nós tivéssemos essa consciência de responsabilidade do reino de Deus. O reino de Deus é mantido por aqueles que são ricos no reino de Deus. Se você se encaixa nesse perfil de pessoas que estão para lá dos 5 mil por mês, coloca o teu coração no reino de Deus. Coloca o teu coração no reino de Deus. Porque o maior e melhor investimento que você vai fazer na tua vida, você vai ver a obra avançando, você vai ver Deus fazendo coisas extraordinárias através de você, e você vai ver Deus sendo fiel com você. E quando fizer tudo isto, ter a consciência que esse jovem que fez essa oferta teve, e ele me falou isso, e quando ele falou isso, foi onde nasceu essa palavra no meu coração, porque ele disse assim: não tem como eu não fazer. Eu fiz uma oração, era algo improvável, era algo que não iria acontecer. De repente as portas se abriram, aconteceram. Como que eu não vou fazer? Eu estou só sendo obediente à palavra do Senhor, à fidelidade do Senhor. Eu não faço mais do que a minha obrigação. O cara está dando 220 mil reais, que é dinheiro para todo mundo aqui. Qualquer um aqui faz muita coisa com esse dinheiro, e no coração dele está dizendo assim: eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação. Foi Jesus que ensinou isso em Lucas capítulo 17. Quando vocês fizerem aquilo que lhes forem ordenado, digam a si mesmo: nós não passamos de servos inúteis, fizemos nada além daquilo que nos foi ordenado a fazer. É a consciência. O Senhor me deu, o Senhor me abençoou, eu tenho uma responsabilidade com o reino de Deus, porque eu tenho mais do que eu preciso para viver. Enquanto muitas vezes a gente está amaldiçoando a nossa renda, dizendo que o que a gente faz não dá para nada. Tem gente se virando em 5, em 6 para sustentar uma família com 2.300, com 4, com 2.900, com 3 mil reais. Eu tenho certeza que você que ganha mais do que isso não consegue nem conceber a ideia de viver com isso. E ainda no meio disso você vê gente que é fiel. E eu vou dizer para você: os pobres são mais fiéis do que os ricos. É por isso que Jesus disse que dificilmente o rico entrará no reino de Deus. Dificilmente. E em nome de Jesus, nessa igreja nós vamos quebrar essa estatística. Os ricos vão entrar pela porta da frente no reino de Deus de cabeça erguida, extremamente abençoados e abençoadores, porque o seu coração vai se inclinar para as coisas do reino de Deus. O que é o 10% que eu tenho? É o dinheiro que eu invisto no órfão, na viúva, no necessitado, no angustiado, no estrangeiro, no que está perdido, no que não tem saída, no que não tem alternativa. É aquele tipo de gente que eu passo por elas e vejo que elas não têm de onde sair, e eu posso estender a mão. O que Deus me deu sobra para mim, mas a vida dela é transformada com essa sobra. Não dá para não ter o coração convertido ao reino de Deus, inclinado para essas coisas no reino de Deus. Não dá para não viver dessa forma. Coloca o teu coração no reino de Deus, meu irmão e minha irmã. E aí eu não quero só te cobrar, eu quero te deixar aqui 3 estratégias para você crescer e ser abençoado. A Bíblia diz que toda riqueza está na mão do Senhor. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele é o dono de toda a provisão. Há muitos anos atrás, quando nós começamos essa igreja e a nossa necessidade era econômica, hoje, graças a Deus, as nossas necessidades econômicas são supridas. Eu não estou pregando o que eu estou pregando porque a igreja está com necessidade e eu preciso levantar uma oferta. Esqueça isso. Se o diabo está tentando te enganar, já dá um coice nele. Se você não fizer, está tudo bem, tem gente fazendo. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Há 15 anos atrás eu orei ao Senhor pedindo para que o Senhor nos desse recursos, e a resposta que eu recebi do Senhor foi: Fernando, não ore para que eu mande gente rica para a igreja, ore para que eu enriqueça os teus. E de lá para cá eu tenho visto Deus enriquecer e levantar pessoas que estavam falidas, quebradas, e hoje no nosso meio já são multimilionários. E há menos de 5 anos atrás eram pessoas quebradas, sonhando
em ter só um recurso para sustentar a sua família no final do mês, e hoje tem para sustentar famílias e famílias. A primeira coisa é o que eu estou fazendo aqui, é trazer a instrução. Jesus chamou os discípulos para perto e os ensinou, e a instrução é: o generoso prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Há quem dê generosamente e ver aumentar as suas riquezas. Olha só, já é rico e vai ficar mais rico. Por quê? Porque há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar, e uma vez que foram ricos, caem na pobreza. Eu também já vi muita gente que já foi rica cair na pobreza por causa da avareza e da dureza de coração. Começa a olhar para os outros e acham que são bons, e que ganharam o que ganharam por mérito próprio, porque eles são melhores do que os outros. E se o outro é pobre, azar o dele, deve estar fazendo alguma coisa errada para ser pobre. Tem um monte de gente orgulhosa e vaidosa da sua riqueza. Daqui a pouco leva um tombo, um tropeço, uma tempestade, uma ventania na lavoura, meu irmão, acabou a riqueza. Porque quem dá riqueza é o Senhor, e quem sustenta o rico na sua riqueza é o Senhor, quando vê que o seu coração é generoso. Que o Senhor levante gente rica e generosa em nome de Jesus. A Bíblia diz que a contribuição é um dom. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras invariáveis. Todo dom que você tem é uma dádiva de Deus que veio dos céus. Eu tenho o dom de ensinar, e a Bíblia diz: aquele que tem o dom de ensinar, em Romanos 12, ensine. Se eu tenho o dom de ensinar, que eu não fique com conhecimento para mim. A minha responsabilidade é falar, é trazer o conhecimento. Quem tem o dom de servir, sirva, diz a palavra. O teu dom é servir. Você é bom nisso, e se colocar à disposição de pessoas para servi-las. A Bíblia diz então: sirva. Quem tem o dom de contribuir, olha aqui, a contribuição é um dom. Tem gente que não consegue contribuir. Por quê? Porque Deus não lhe deu o dom. Só faz quem recebeu o dom do Senhor de contribuição. Por isso tem gente que fica, eu estou pregando agora, está com raiva, porque eu estou falando de contribuição, tem raiva. Claro, não tem um dom, não recebeu. Mas se você quer riqueza segundo os céus, você tem todo o direito de não participar, de não querer participar, de não investir no reino de Deus, de não querer contribuir para as coisas que o reino de Deus faz. Você tem todo o direito, só que seja pelo menos coerente. Já que não abençoa, não pede bênção dos céus, porque é uma incoerência. Eu não me importo com ninguém, mas Senhor me abençoa, eu preciso da tua bênção. Deus abençoa quem é uma bênção. E aí o texto vai dizer assim: quem tem o dom de contribuir, contribua com generosidade. Não é só dar, é ser generoso. Está lá em Romanos 12, se alguém quiser caçar aí. A contribuição é um dom que quem a tem, dá com generosidade. Faz isso, faz do estilo de vida uma vida de contribuição. Ele sempre está abençoando alguém. O que a mão direita faz, a esquerda não faz. Ele não cria bandeira disso, ele não toca trombeta, ele não é o cara que faz para aparecer, para mostrar para os outros que está fazendo. Mas assim, gente que tem um coração generoso e de contribuição, ao ver necessidade, ele busca um jeito de aplacar. Está no DNA dessa pessoa. Foi Deus quem lhe deu esse dom. E a Bíblia diz assim, busque com dedicação os melhores dons. Então o primeiro passo para você enriquecer no reino de Deus é você ter o conhecimento, e o conhecimento te liberta. Se você quer crescer, talvez você tenha um negócio, talvez você tenha um produto, talvez você tenha uma habilidade, você tenha uma profissão, você precisa de recursos, você tem sonhos, você quer dar uma vida melhor para os seus filhos, para sua mulher, para você quer comprar aquele carro que você quer comprar, você quer comprar aquela casa que você quer comprar, não tem problema nenhum.
Você pode fazer tudo o que você tem vontade, desde que você não seja avarento, e entenda que você precisa transbordar sobre vidas. E um número que é um piso bíblico é o 10%. Então trabalha a tua vida de tal forma que pelo menos, porque 10% no Velho Testamento era teto, no Novo Testamento é piso. Tem gente falando mal de quem oferta um 10% da sua renda. Então faz igual os apóstolos e os crentes da igreja de Atos 2, dá pelo menos 50%, ou cala a boca, não fala de quem faz o mínimo. Eu conheço gente que prosperou tanto na sua vida, que ele não dá 10, ele dá 90, e ele vive com 10, e o 10 que ele vive é mais do que qualquer um de nós vai pensar em ter um dia. Tem gente que vive assim. Mas pelo menos organiza a tua vida para que pelo menos 10% da tua renda, de tudo que o Senhor te dá, você faça igual Jacó: Senhor, de tudo que tu me deres, certamente eu te darei o dízimo. Pega 10% do que você tem e veja onde tem necessitados, aonde tem gente faminta, gente doente, gente angustiada, aonde tem reino de Deus avançando, aonde tem coisas que você sabe que é de edificação, de cuidado e de proteção da humanidade por meio do Evangelho. Aonde você vê, você planta. Nunca vai te faltar. Você vai viver de forma extraordinária, porque você entendeu o princípio do reino de Deus. O primeiro passo é o conhecimento. O segundo passo é muito importante, tão importante quanto a semente que você tem, que é o teu recurso, é a terra que você semeia. Precisa haver uma simbiose entre o que você tem como recurso e aonde você está plantando, porque isso também é fundamental. Tem gente que tem recurso, mas está plantando no lugar errado. Então qual é o segundo passo para você prosperar no reino de Deus? A Bíblia diz que o Senhor supre de semente ao que semeia. Quem tem semente do Senhor aqui? Semeie, supre de semente ao que semeia. Agora, a semente tem que cair numa terra fértil. A terra é fundamental. Então o segundo passo é você conhecer muito bem a terra. Êxodo capítulo 3, o Senhor disse assim ao povo de Israel: eu venho a vocês com mão forte, para tirá-los da escravidão do Egito e levá-los a uma terra farta, abundante, aonde mana leite e mana mel. E a Bíblia diz que Deus tira eles do Egito. Eles rodam 40 anos no deserto por causa da incredulidade, da desobediência, mas em algum momento, finalmente eles entram na terra. E quando eles entram na terra, a primeira coisa, antes de entrar todo o povo, eles vão espiar a terra, eles vão conhecer. Eles viram que a terra manava leite e mel. E depois, quando eles entraram definitivamente na terra, eles se espalharam pela terra, conhecendo, vendo cada lugar daquela terra, escolhendo bem aonde eles plantariam, aonde eles criariam o seu gado. Eles conheceram a terra. Você precisa fazer isso. Se você congrega no CI, por exemplo, o CI é uma terra. Você precisa conhecer intimamente essa igreja. Não é só vir dar uma oferta na hora da oferta. Você precisa conhecer a igreja, você precisa conhecer todos os projetos sociais que a igreja tem, você precisa conhecer todos os projetos missionários que a igreja tem, você precisa conhecer todos os projetos ministeriais, as ideias que nós temos, os sonhos que nós temos. Eu falo alguma coisa ou outra da plataforma, mas é muito além as coisas que nós temos do que eu falo na plataforma. E aí, meu irmão, vai acontecer com você, quando você conhecer plenamente a igreja que você congrega, vai acontecer com você o que aconteceu com aquele rapaz. De repente, uma das missões, um dos propósitos, uma das coisas que nós estamos fazendo, dentre tantas, é aquela que o Senhor vai colocar no teu coração como uma flecha. Essa é a palavra que eu estou te dando, é nesse lugar que você vai investir. Ore nesse sentido, eu vou te dar a semente para você semear nesse propósito. Hoje eu ainda falava com o pastor Jô, caindo dinheiro na conta, nós já vamos ligar na hora para o Boca, já vamos dar início ao projeto, porque não tem outro lugar, não existe, o dinheiro é para esse fim, não vai ser investido em outra coisa, porque Deus moveu o que moveu no coração dele, na vida dele, na propósito dele, na oração dele. Deus moveu
céus e terra para abençoar ele por causa desse projeto. Como é que vai investir em outro? Não existe possibilidade. Esse recurso é exclusivo para o mezanino, não é para outra coisa. Mas nós temos necessidades em várias áreas, nós temos terra boa para plantar em várias áreas. Qual que vai tocar no teu coração? Você só vai saber se você conhecer a igreja que você congrega. E se não for aqui, o reino de Deus é muito maior do que o CI. Mas ainda assim conheça. Ainda assim se intere, ainda assim se torne íntimo, ainda assim pega na terra, conheça a terra, pisa na terra. Mas conheça, porque tem que haver essa simbiose entre a semente que você semeia e a terra que ela foi lançada. Para que você não desperdice, para que você não jogue fora, para que você não seja enganado. Ou para que você não semeie fora do propósito de Deus, porque isso também acontece. A gente faz um voto com Deus num propósito, e quando Deus nos abençoa a gente muda de ideia. Deus não muda de ideia. Talvez em alguns casos que a gente precisa é cumprir votos que a gente já fez com o Senhor lá atrás e a gente não cumpriu. Deus me abençoa, porque se tu me abençoares eu vou fazer isso, fazer aquilo. Aí Deus abençoou, você inventou outras coisas, ou não fez nem o que tinha proposto ao Senhor. Deus te abençoou para um fim, para um propósito específico. Semeie na terra que você orou, para que o Senhor te abençoasse, para que a semente caísse na tua mão e você semearia nessa terra. Faça o que Deus te deu para fazer, exatamente como Ele te deu para fazer, e você vai prosperar, você vai ser abençoado. Então, número 1, conheça a palavra, aprenda o princípio. Número 2, conheça a terra, saiba onde você está investindo as sementes que o Senhor está te dando. E número 3, isso aqui é um desafio para quem nunca fez. Quem já fez não precisa desse desafio, mas quem não fez ainda, põe à prova a palavra que você recebeu. Você só vai descobrir no dia que você fizer. Você só vê falando mal de quem investe no reino de Deus, quem não investe, por ignorância, por incredulidade, por dúvida, por palavras que ouviu de terceiros. Mas você nunca vai ver alguém que é focado e dedicado e fiel ao reino de Deus dizendo assim: eu fiz coisa errada. Pelo contrário, quem é, nunca vai deixar de ser. Porque quando ele colocou a prova, cumpriu-se o que diz em Malaquias 3:10: tragam todo o dízimo ao templo da casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. E aí diz o Senhor: ponha-me à prova e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e abençoá-los de tal forma que vocês não terão onde guardar as bênçãos que eu vou dar para vocês. Ou seja, vocês vão ter para vocês, vão continuar transbordando e transbordando e transbordando e transbordando, porque a bênção do Senhor é calcada, é sacudida e é transbordante eternamente. Deem e vos será dado, boa medida, calcada, sacudida e transbordante. O desafio que eu sempre faço, faz o desafio de Jacó. Porque hoje talvez você seja, dentro da condição, a pessoa que está pobre. Está, mas não é, é uma condição. Então, se você estiver nessa condição, a responsabilidade da manutenção do reino de Deus não é sua. Se você está numa condição onde a tua necessidade básica não é suprida, se você tirar e der um dízimo, provavelmente Jesus vai te elogiar, vai dizer assim: está dando mais do que todos os outros, porque os ricos estão dando grandes quantidades, mas eles estão dando do que sobra, ou seja, eles não estão fazendo mais do que a responsabilidade. Eu já dei para responsabilizar eles a fazerem. Tu, da tua pobreza, está dando mais do que precisava para viver. Vai ser elogiada, mas não é obrigado. Se tu tem uma conta emergencial para pagar, paga essa conta primeiro. Tem gente que vai dizer assim: não paga a conta de luz não, faz um voto com o Senhor, dá de oferta. Não paga o aluguel não, faz um voto com o Senhor, dá de oferta. Você não tem essa responsabilidade. A responsabilidade de sustentação do reino de Deus é dos ricos. Se você fizer, é um ato de fé tão doido que Deus é capaz de olhar e dizer assim: não dá para deixar esse doido pobre. Mas não é responsabilidade. A tua responsabilidade é cuidar dos teus primeiro, é aplacar a tua necessidade imediata. Agora seja honesto, não chame de necessidade imediata a má gestão dos recursos. Segundo a economia brasileira, com R$ 4.900, todos nós viveremos com dignidade.
Então acima disso está sobrando. Se não está dando conta, administra direito. Mas coloca o coração numa boa gestão. Faz essa prova. Faz igual Jacó. Se você não tem, faz o voto de Jacó. Eu já disse isso para alguns e eu já vi gente enriquecer assim: Senhor, eu não tenho nada. Hoje o que eu tenho mal dá para eu sobreviver. Eu estou nessa classe de gente que está pobre. Mas eu faço o voto que Jacó fez. Eu derramo um azeite de adoração e de oração. Se o Senhor me levar, me trazer, abençoar a minha vida, prosperar, me tirar dessa condição e me levar para esse lugar onde eu possa transbordar, de tudo que tu me deres, certamente eu te darei o dízimo. Faz esse voto com Deus. Você não tem nada a perder, você já não tem nada. Agora, se Deus te abençoar, seja honesto, seja fiel. Já vem como primícia, não perde tempo, não deixa o diabo te enganar. Quando Deus te abençoar, sai correndo e oferta a primícia ao Senhor. E se nós já temos a condição onde nos sobra, nós temos que criar vergonha na cara e colocar o nosso coração no reino de Deus, na sua justiça. E fazermos o que nos sobra, porque é mais do que a nossa, é somente a nossa responsabilidade. Deus abençoou alguns para abençoarem. Simples assim. E quando a gente não faz, a gente está se tornando endurecido. O reino muitas vezes está sofrendo, está padecendo. E a gente está vendo gente pobre, muitas vezes, sustentando a obra do Senhor. É um pecado que a gente está cometendo. É uma sobrecarga sobre gente que deveria estar sendo suprida por nós, e está bancando o que nós estamos usufruindo. Isso é um pecado. Eu queria deixar essa mensagem hoje para a gente, que a gente tenha um coração de nos responsabilizarmos, de olharmos as necessidades, as angústias, os sofrimentos dentro da nossa casa. Às vezes é um parente. Eu estou agora na minha família, a família da minha esposa, um tio dela está com um câncer seríssimo, precisa tomar uma medicação cara, que o SUS não oferece, para ter uma sobrevida abençoada. Quem é que vai se juntar para ajudar ele? Nós, da família. Quem? Os que têm dinheiro, os que podem sobrar, os que têm para a sua necessidade, podem sim abençoar. Junta um pouco de um pouco de outro, pouco de outro, vai dar para comprar a caixa. É responsabilidade. Não é eu vou fazer se eu estou com vontade, não. Eu não tenho como não fazer. Deus já me deu, eu tenho que fazer. Ai de mim se não fizer. Como é que eu posso passar por um cara que está com câncer, um diagnóstico de uma enfermidade grave, desenganado, precisando de uma medicação, e eu posso ajudar e não vou ajudar? Como? Assim é os lugares onde a gente vai quando a gente tem. É a igreja do Senhor, diante de um projeto missionário, diante de um projeto de evangelização. Como que eu vou passar por isso e não vou me inclinar se Deus me deu para fazer? Deixa eu dizer uma coisa para você, o que eu estou dizendo para você, de novo: se você não fizer, alguém vai fazer. O reino de Deus não vai deixar de avançar. Só que eu vejo muita gente lá na frente frustrada. Deus falou comigo, Deus inclinou meu coração, eu senti de fazer, não fiz, o meu coração se endureceu, eu achei que era coisa da minha cabeça, eu deixei para lá, a coisa aconteceu e agora eu estou olhando aqui com cara de bocó, porque eu poderia ter participado. Porque a gente tem essa responsabilidade. Se você tem riquezas do Senhor, você precisa dar do que te sobra. Abençoar, transformar vidas, mudar histórias, levar socorro, levar livramento. O que eu posso te garantir é que nunca vai te faltar, e o Senhor vai te dar ainda mais, porque o generoso prosperará. E nessa igreja, em nome de Jesus, eu estou falando hoje com os discípulos íntimos. Eu sei que alguns entre nós são ricos segundo esta estatística nacional, e a gente pode sobejar, a gente pode transbordar, a gente pode abençoar. A gente precisa ter o conhecimento da verdade
a gente precisa conhecer muito bem a terra. Então eu te dou esse conselho: saia por dentro dessa igreja ou em outro lugar, não tem problema, mas não deixa de fazer. Só coloca o teu coração em terras abençoadas, férteis, porque você vai ver a tua semente se transformar numa árvore frondosa e frutífera. Faça isso. Não deixe de fazer. E se você, de tudo que eu falei, considerou, você só vai ter uma forma de experimentar se o que eu estou falando é verdade ou não: é colocar a prova. Pega a palavra, coloca a prova. Pega o teu coração, coloca numa coisa que você acha que é importante, que edifica o reino, que cuida de vidas, que transforma histórias, que aplaca necessidades. Pega o teu coração e abençoa esse lugar. Depois você me fala se Deus ficou devendo alguma coisa para você. Não tem um entre nós que vai ganhar de Deus não dar. Ninguém ganhará. Deus é infinitamente mais abençoador e generoso do que qualquer coisa que nós podemos fazer. Ele é tão abençoador que a palavra diz que aquele que semeia a semente que ele proveu, Deus multiplicará a sementeira. Não é nem o fruto, porque o fruto já vai, uma semente já gera centenas, milhares de frutos por muito tempo. Agora a Bíblia diz que ele multiplica a sementeira, ou seja, a capacidade de gerar frutos e frutos ao ponto de um dia você não saber nem o que tem. E é o que diz a Bíblia: te abençoarei de tal forma e abrirei as comportas dos céus de tal forma sobre a tua vida, que você não dará conta de segurar as bênçãos que eu vou te dar. Quem crê nessa palavra em nome de Jesus? Então coloca o teu coração no reino de Deus e me cobra daqui 6 meses. Faz 6 meses a fio, daqui 6 meses você me cobra. Se o Senhor não abriu uma porta, se as coisas não começaram a mudar, se o reino não começou a prosperar, se a tua vida não começou a ser mais abençoada, se você não está vivendo mais em paz, ou seja, toda fonte de bênçãos, o generoso prosperará, e quem dá alívio, alívio receberá em nome de Jesus.